Então, falando sobre SEO, anteriormente no Next a gente podia usar um componente chamado NextHead, que normalmente você colocava aqui um componente header não, head. Normalmente você importava esse aqui do NextHead e adicionava o title aqui. Deixa eu só escrever aqui um exemplo. Por exemplo, aqui você usaria exatamente isso que ele fez. Você colocaria o project.title. Você poderia botar um description, acho que é meta description, acho. É assim. Então você poderia colocar todos esses dados aqui que seriam para SEO aqui dentro do JSX. Então era assim que era feito. Mas agora com a mudança do Next, ele está migrando para uma nova API que se comporta de uma forma parecida com uma biblioteca que existia chamada NextSEO. Se você ver, existe uma biblioteca, ela funciona ainda, caso você prefira usar ela, que ela era um componente, basicamente, se você ver um exemplo aqui, ela era um componente chamado NextSEO, e nela a gente passava o title, a description, poderia passar também a propriedade OpenGraph, que daí daria para colocar imagens. Então isso aqui é as formas que a gente tinha como usar SEO no Next anteriormente. Agora com essa nova funcionalidade do Next 13, a gente pode de uma forma muito fácil, aqui em cima, ou em qualquer lugar do arquivo da página, tem que ser no arquivo da página específico. Então deixa eu dar Ctrl Z só para tirar todas as minhas mudanças. Então eu prefiro usar aqui em cima, por exemplo, só para exemplificar aqui, depois das tipagens, eu vou dar um export, tem que ser export const, e daí aqui você coloca a metadata, assim, dessa forma, em minúsculo, coloca aqui title project. Então se agora eu voltar aqui no meu projeto, você já vê que já ficou ali, ó, o título como project. Então dessa forma ele vai injetar esse título lá dentro do meu head, né, do HTML, e lá ele vai adicionar. Você pode ver que é tipado, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu der um Ctrl ponto, tem todas as opções do Next.js Metadata. Então você pode configurar tudo certinho. Tem muita opção aqui, e aqui nesse tutorial a gente vai usar só o básico, só para você saber que existe. Mas não sei se você notou, mas aqui a gente tem um pequeno problema. Em páginas fixas, como por exemplo a página home, a gente poderia só botar o título como home, né? Correto? Mas em páginas como essa de projeto, você concorda que de alguma forma a gente quer adicionar o nome do projeto junto no título, né? Seria uma coisa boa. Então, como a gente faria isso se o nosso title tá aqui? Como eu pegaria o valor que tá aqui, ó? Tá vendo que o project tá aqui? Como que eu iria pegar aqui o project? É impossível escrever aqui project.title. Eu não tenho acesso. Tá vendo? Ele não existe aqui. Então, como é feito isso nesta versão do Next? A gente tem uma nova função chamada, eu vou dar aqui, ó, export const get, opa, não, confundi. Eu vou fazer ela aqui embaixo, ó. Então, embaixo dessa aqui do generate static data, static patterns, eu vou aqui embaixo exportar um export async function generate metadata. E daí você vai receber aqui, igual a gente faz aqui na página, eu vou dizer que aqui a gente vai receber um params, que dentro vem um slug, e vou tipar como project props, igual a gente fez aqui na página. E aqui eu preciso abrir essa função, né? Eu vou colocar uma tipagem nela dizendo que ela retorna um promise metadata. Ela é uma coisa que a gente importa lá do Next. E pronto. Então aqui a gente vai ter que retornar os mesmos dados que a gente tinha lá. Por exemplo, o title. Porém, como a gente vai fazer aqui? Agora a gente precisa ter o título aqui de alguma forma. Então a gente vai fazer const data igual a wait get project details, mandando slug. E aqui a gente pega const project é igual data.project. E aqui a gente somente coloca project.title. E em description eu vou colocar project.description. E agora tem um outro detalhe. Tá vendo que a gente tem a propriedade raw? Se eu colocar, eu vou colocar ela só de exemplo, mas vai dar um erro, ó. Porque a propriedade raw, ela é uma array feita para exibir o HTML aqui no high graph. Então, a gente não quer isso.
quando a gente vai ver a descrição de um site, se eu, por exemplo, eu copiar isso aqui e vir no MetaTags.io, que é um site, eu colocar o meu projeto aqui, você vai ver que tem a thumbnail do meu projeto, tem a descrição aqui em texto, tá vendo? Não tem HTML aqui, é um texto bruto. Então, como a gente faz para pegar esse texto? A gente vai ter que mudar a nossa query, uma coisa bem simples. Lá dentro do Get Project Details, tá vendo que a gente tem essa query aqui? Se você notar, aqui em Description, eu estou buscando tanto a versão RAW, que é a versão HTML, como a versão Text. A Text é a versão que vem somente o texto. Então ele já está aqui na minha query, só falta eu adicionar lá no meu TypeScript. Então eu vou dizer aqui que dentro de Project, em Description, a gente, além da versão RAW, a gente tem a Text, que é string. Então agora a gente volta aqui e usa a versão Text, nesse caso aqui. Em Open Graph, que é onde vai as imagens, Open Graph ele é um objeto. E como eu quero adicionar thumbnail, que é a thumbnail que aparece aqui em projetos, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui images, que é uma array, eu vou abrir um URL e colocar um objeto, vou colocar aqui o URL é project.thumbnail.url e também preciso colocar uma largura e altura, que eu vou colocar o padrão, que é o padrão das imagens de Open Graph, que é 1200 por 630. E pronto, dessa forma a gente está gerando a parte de SEO do nosso projeto usando a versão mais atualizada do Next e também usando assíncrono, né? Dados que vêm da API. Então é assim que a gente faz isso. Agora a gente vai simplesmente fazer a mesma coisa em outras páginas. Por exemplo, você nota aqui que Talent Forge aqui em cima, ele está ficando só Talent Forge, né? Eu queria adicionar ao lado de todas as páginas um traço e escrever GBDev, para ter tipo um texto a mais ali, né, para a pessoa saber em que site que ela tá. Então, como a gente faz isso? Lá no meu componente Layout, a gente pode definir um SEO padrão para todas as páginas que estão envolvidas por esse layout. Nesse caso aqui do layout.txt são todas as páginas vão pegar esses dados. Para fazer isso é só colocar um export const metadata. Tudo que eu colocar aqui vai ser reutilizado nas outras páginas. Porém, lembra que eu falei que eu quero que todas as páginas eu tenha o texto aqui, por exemplo, projetos e ao lado GBDev. Então isso no Next é chamado de template. Então a gente coloca title, daí em vez de escrever o title, a gente coloca um objeto e coloca template. E dentro a gente coloca porcentagem S e coloca GBDev. Então aqui esse porcentagem S vai ser automaticamente substituído para o título que a gente colocar na página. Só que a gente é obrigado a colocar um título padrão. Tá vendo que ele está dando erro? Porque a gente precisa especificar um title default. E eu vou deixar o default como home. E pronto. Agora se eu ver aqui, se eu der um atualizar, você vai ver que o GBDev apareceu logo após Talent Forge, tá vendo? Então isso é muito legal. Outra coisa que a gente pode fazer é trocar o ícone do site padrão. Então a gente pode vir aqui em Icons, colocar uma array com um objeto, com URL, colocar /favicon.svg, que é algo que já está aqui na pasta public, favicon.svg, e pronto, tá vendo que já pegou? Beleza, agora vamos em projetos. Dentro de projetos vamos colocar então nosso título também. Então vamos abrir aqui o projects page.txt. Aqui a gente só coloca export const metadata title projetos, tá? Agora a próxima página a gente já colocou, né? Que é a página de abrir um projeto. Então acho que a gente não precisa de mais nada de SEO. A gente já tem tudo. E eu acho que é isso, hein? O SEO tá tudo configurado. Tá perfeitinho. Então a gente pode passar para a próxima etapa, que é a parte do formulário de contato com o Discord. Então vamos fazer ela agora. E depois a gente só falta finalizar animações e a gente vai ter um projeto finalizado. Então partiu.